Alô, som. Alô. Alô, som. Alô, som. 1, 2, som. Alô. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos fazer dessa noite um tempo de celebração, de adoração, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado. É a Ele que nós queremos adorar, queremos bendizer, queremos exaltar o seu nome. Vou convidar você a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, estarmos colocando as nossas vidas diante dEle, clamando a sua presença. Ó Deus, santo, santo, santo é o teu nome. E o que nós desejamos nesta noite é que o Senhor se faça presente neste lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor trate, ó Deus, as nossas mentes, as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, visite cada um que aqui está e aqueles que estão a caminho. E que o Senhor tenha uma palavra do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança. Que o Senhor renove, ó Deus, o nosso vigor, a nossa disposição em te servir. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. E podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Visita, Senhor, cada família aqui representada. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos. E nós queremos declarar que o Senhor é santo, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de louvor. Queremos oferecer a Ti, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor e declarar que não existe outro nome além do Senhor, não existe outro nome além do Teu, que deva ser exaltado. Toda língua há de confessar e declarar esse nome. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Só a igreja. Toda
língua confessará o Senhor, todo joelho, mas aquele que a ti escolher, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Declaramos: mas aquele que a ti escolher, tesouro maior. Aleluia. Aquele que a ti escolher, Senhor, terá o maior tesouro. Nós declaramos isso, Senhor. Por isso te louvamos. Por isso louvamos o teu nome. Vamos declarar que só o Senhor é o motivo da nossa alegria. Eu quero ver as palmas de vocês. apesar de qualquer coisa, Senhor.
Nós te louvaremos e te glorificaremos. Eu te louvarei. Nós te louvaremos e te glorificaremos, Senhor. Acima dos problemas, acima das circunstâncias. Aleluia. Nós queremos dizer que acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, nossos olhos estarão em Ti, Senhor. Nossa confiança estará em Ti, Senhor. Acima de qualquer coisa, nós confiamos no Senhor. Queremos estar perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, meu amigo me te louvarei. Prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda por ser comparado ao que eu sou apenas servo, meu amigo me louvarei.
mas sim te adoraremos, Senhor. Darei somente a ti, Jesus. Te adoraremos, Senhor, acima de todas as circunstâncias, acima de todos os problemas, Senhor. Ainda que o mar venha nos tragar, ainda que as trevas venham nos tragar, nós te louvaremos. Nós louvaremos o teu nome, Senhor. O teu nome é o nome sobre todo nome, é o nome no qual nós podemos ser salvos. Ainda que as trevas venham nos cobrir, nós louvaremos o teu nome. Confiaremos no teu nome. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, me
sabermos que podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor nunca perde o controle. Podemos, Senhor, confiar no Teu caráter. Caráter de Deus, um Deus de amor, um Deus fiel, Deus soberano, que nos sustenta, que nos conduz, que nos fortalece. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, declarando que o Senhor é Deus, porque é o Senhor quem tem nos fortalecido, quem tem nos sustentado. Deus, mesmo em meio às tempestades, em meio às tribulações, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio às lágrimas que temos derramado nos últimos dias, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Sabemos que o Senhor cuida dos Teus filhos, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, por graça, todas as coisas? E é nessa certeza que nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus presente. E o que eu te peço, Senhor, nesta noite, revela-te a nós, Senhor. Sonda nossas mentes, nossos corações. Enche o nosso coração da Tua presença, da Tua alegria, do Teu renovo, do fluir do Teu Espírito em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode sentar um instantinho. Nós tivemos uma semana bastante difícil, desde semana passada, né, irmãos? Mas estamos ainda sob o impacto da partida do irmão Paulo, alguém muito querido, de maneira muito inesperada, e naturalmente isso ainda mexe muito, e ainda vai mexer, e a saudade fica, um grande amigo. Mas o acompanhamento da família, eu em particular estive com a família segunda-feira e acompanhando. Mas eu quero dizer para os irmãos que desde semana passada a batalha não foi só a partida do Paulo. Eu não cheguei a falar domingo porque não havia uma necessidade específica, e a gente, graças a Deus, está tudo bem, mas só para comunicar agora aos irmãos, semana passada também o pastor Eliel, nosso missionário, sofreu um grave acidente lá no sertão, na estrada lá no sertão. Ele foi deixar a Cristina na cidade de Serra Grande, que ela tinha que fazer um trabalho lá. Quando ele estava retornando, e graças a Deus ele estava até bem tranquilo, ele falou que no momento do acidente ele estava a cerca de 80 por hora, porque ele estava se preparando mentalmente para uma reunião com a prefeita da cidade onde ele está. Então ele vinha dirigindo devagar e pensando na reunião, e com isso ele estava bem tranquilo, mas saiu um jumento na frente dele na estrada, e ele tentou desviar. Quando ele jogou para um lado, tinha uma ribanceira, ele puxou para o outro, saiu na pista, no meio do mato, assim, na outra pista, mas aí tinha umas árvores. Quando viu, era uma grande rocha, ele deu de frente, aquela rocha, tem até algumas fotos no Facebook, acabou com a frente da picape, mas graças a Deus ele não sofreu nada, ele está bem. Falei com ele recebi a notícia na hora do acidente, o irmão da igreja lá já ligou para a gente, fiquei acompanhando, mas graças a Deus ele está bem, Cristina está bem. Cristina não estava no carro, né, e estava ele sozinho, graças a Deus não correu nada mais grave. E estamos acompanhando também aí a Laizinha, né, que está quase vindo para casa, está quase, mas ainda deve levar uns diazinhos, né? Até pelo procedimento padrão, ela deve ter que passar dos 2 quilos e todo um perfil normal. Mas graças a Deus ela está muito bem. Eu pude visitá-la na quinta-feira passada e estava lá muito gostosinha, na incubadorazinha lá, mas está muito joinha, muito rosadinha, ganhando peso.
A última notícia é que ela já estava com 1.900, né? Então, já caminhando aí. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essas bênçãos e por essas vitórias. Irmão, nós vamos ter um tempo de oração e depois nós vamos cantar ainda mais um louvor, dedicando nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas antes eu gostaria que nós orássemos pela Copa, que começa amanhã, situações aí no nosso país. Temos muitos irmãos nossos em Cristo envolvidos em várias atividades. E aqui mesmo na nossa igreja nós temos um irmão nosso muito querido, que é um dos principais responsáveis pelo sistema de segurança no Rio de Janeiro. Ele é aqui da nossa igreja, né? Então vamos estar orando por ele. A gente não divulga, não fica por questões de segurança, mas vamos estar orando. Deus sabe bem a necessidade do nosso irmão nesse momento, né? Vamos interceder também nesse momento. Então vamos orar pela Copa, e como ele, tem muitos outros. Os policiais estão todos de prontidão, militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, a cidade está toda diferente, né? Vão ser dias difíceis para nós, trânsito está cada dia piorando, né? Cada dia mais complexo. Que Deus realmente nos dê graça, nos dê orientação. Eudemar, você que é o líder dessa célula bonita aí, que está em massa no culto, só me diz uma coisa, cara, por que essa ala esquerda aí? Por que vocês fugiram aqui da minha frente? Essa frente aqui, ó. Jesus, eu fico aqui, ou eu falo para a esquerda ou eu falo para a direita. Repararam? Acho que tem alguma coisa, a gente tem que fazer uma oração de descarrego da ala central aqui dos bancos. Eu vou fazer aqui, vou fazer uma oração de descarrego para liberar esses lugares aqui para vocês ocuparem. Porque eu fico assim, eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho para lá, né? Eu fico aqui meio, mas tudo bem. Hoje está perdoado, tá bom? Hoje está perdoado, está perdoado. Mas como eu estava falando, então, gente, vamos orar pela Copa. Eu vou pedir que pegar alguém da célula do Eudemar, que está afinado aí. Rogéria, você, vem aqui orar pela Copa para nós, interceder pela Copa, nesse momento. E eu vou pedir que uma outra pessoa vai vir orar, interceder pelo nosso Projeto Girassol. Gostei que vocês já deram até o nome, né? Projeto Girassol. Muito legal. E aqui estão as sementes, simbolizando pessoas que nós queremos ver salvas em Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem na célula de homens, mais um homem aceitou Jesus. Estamos orando e Deus está mandando. Estamos orando e Deus está trazendo as pessoas que precisam e que são alvo da nossa oração. E nós vamos ver muitos outros aceitando Jesus, querido. Amém? Vamos muitos outros para a glória de Deus. Então, Antônio Camelo, vem cá orar pelo Projeto Girassol, por essas sementes que simbolizam essas pessoas. Deus esteja visitando o coração delas, que Deus esteja incomodando, Deus esteja visitando nossos familiares, nossos vizinhos, e nos dando estratégias, nos dando condições de falar do amor de Deus para essas pessoas. Vamos orar nesse momento, mesmo sentado como você está, fale com o Senhor, clame nesta hora pela nossa cidade, pela Copa, por tudo que vai estar acontecendo. Apresente ao Senhor nesse momento, junto com a irmã Rogéria, e depois o irmão Antônio. Vamos orar pelas conversões. E Antônio, lembre de interceder pela nossa meta. Nós queremos, o batismo já está marcado, viu, irmãos? Agora temos a data certa, porque fechamos o sítio. Nós precisamos mudar na data, porque o sítio não estava disponível. Então ficou dia 13 de setembro. Está agendado o sítio, já pagamos a primeira parte do sítio. Depois vamos informar a igreja como vai ser, para nós podermos, vai ser um sábado, nós vamos ter um dia de lazer, né, todos juntos lá, e de manhã nós vamos abrir o sábado com o batismo. E a nossa meta é batizar quantas pessoas? Quantas? 50. Vocês não estão acreditando não, mas eu estou acreditando. Eu acredito, em nome de Jesus, que nós vamos ter esses 50 amados, que nós vamos ver salvos e batizá-los dia 13 de setembro. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos na Tua casa, Pai, para Te render, Pai, graças, louvores, ó Deus, porque só Ti, ó Pai, nós podemos confiar. Só em Ti, ó Deus, podemos, ó Pai, depositar, Pai, as nossas petições, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que tem nos afligido, Pai. Te colocamos, ó Pai, na Tua mão, ó Pai,
esse dia, Pai, festivo de Copa, Senhor, que estamos vivendo aqui em nosso país, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar à frente, Pai, de tudo que irá acontecer, ó Pai. Que as coisas, Senhor, que dizem, Pai, que vão se levantar. Mas sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Sabemos que nós temos um Deus, ó Pai, que está no controle, Pai, de tudo e de todos. Por isso, ó Pai, o teu povo confia em Ti, Senhor. Por isso sabemos, ó Pai, que todos aqueles que vão trabalhar, ó Pai, neste dia, teus servos, Senhor, que vão estar de prontidão, ó Deus, sabemos que Tu está guardando já, Pai. Porque tudo, Pai, pertence a Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós te colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos. Porque o Senhor fala, Pai, que devemos levar, Pai, tudo aquilo, Deus, que nos aflige até a Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, o Teu povo te pede, ó Deus, por esse dia, Senhor. Muda, Pai, esse cenário, ó Pai, do nosso país, ó Deus, de insegurança, Pai, de instabilidade, ó Deus. As pessoas sofrendo, ó Pai, porque não pode nem sair das suas casas para trabalhar, Senhor, porque estão com medo, ó Pai. Sabemos, Pai, que Tu deste este mundo para nós, ó Deus, para nós cuidarmos dele, Senhor, e não para maltratar, ó Deus, como tem muita gente fazendo, ó Deus. Te colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Senhor, tudo aquilo, Senhor, que temos, Senhor, passado, Senhor, essas greves, Senhor, acontecendo, Senhor, esse povo, Pai, de discórdia se levantando, Deus. Toca nesses corações, Senhor, que ainda não Te conhece, Pai. Toca, Pai, para que eles possam sentir, Pai, a Tua presença, Pai. E que amanhã nós tenhamos um dia, Deus, tranquilo, Deus, aqui no nosso país, Senhor. Fala, Pai, aos corações, Senhor. Fala também aos corações dos Teus servos que estarão, ó Deus, também levando alguma palavra para essas pessoas, Senhor. Sabemos que vai ter pessoas de todos os países aqui, Senhor. E a oportunidade, ó Pai, que Teu povo tem de falar de Ti, Senhor. Toca, Pai, em nossos corações. Toca na igreja, Pai, do Senhor, para que nós possamos, Senhor, se levantar, ó Deus, e falar do Teu santo nome, Pai. Fica conosco, ó Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pai querido, ainda na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por esse grande privilégio, Pai, de poder mais uma vez falar contigo. Senhor, está aqui nas minhas mãos, Senhor, uma relação de pessoas, Senhor, onde esse projeto Girassol, Senhor, que é o nome que nós demos para essas pessoas que, com certeza, Senhor, e nós iremos alcançar para o Senhor. Há um desejo grande, Senhor, nos nossos corações, para que elas, Senhor, até entes queridos, Senhor, venham entregar suas vidas ao Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, colocando no Teu altar de graça, Senhor, que o Senhor venha contemplar cada coração, Senhor. Que essa meta, Senhor, colocada por nós, vindo do Teu coração para os nossos corações, que nós venhamos alcançar, Senhor, além das 50 pessoas que o Senhor está colocando no coração da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala aos corações, ainda hoje, dessas pessoas que nós estamos orando, Pai. Pai querido, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor, e enquanto cantamos, você pode dedicar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, adorando ao Senhor, reconhecendo que o que você tem vem do Senhor. É Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos abençoado. Por isso, querido, adore ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Vamos ficar de pé, aproveite para dar um abraço no irmão que está mais perto de você, né? Fale com ele, dê a paz do Senhor Jesus, dá um abraço gostoso, carinhoso, e vamos louvar ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, eu
teu amor não falha. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me ama, teu amor não falha. Aleluia. Senhor, obrigado, porque sabemos que o teu amor não falha sobre as nossas vidas. E é bom estarmos aqui em família, podermos abraçar nossos irmãos, podermos nos alegrar com eles, podermos bendizer o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor e o teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, apresentar ao Senhor essas ofertas entregues ao Senhor, Pai. Que o Senhor multiplique a provisão dos teus filhos, que o Senhor multiplique a provisão da tua igreja, para que possamos avançar, Deus, em todas as áreas, como até aqui o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, que o Senhor não tem deixado faltar coisa alguma, que o Senhor tem zelado sobre o teu nome. Nós podemos, como igreja, perseverar e continuar servindo, sustentando a obra missionária, sustentando as pessoas necessitadas e vendo o teu nome sendo glorificado. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar, querido. Como é bom estarmos aqui, podermos renovar o nosso coração. Quero dizer para os irmãos, antes que eu esqueça, que depois do culto, Claudinho preparou. O que será que ele preparou hoje, hein? O que será que ele preparou hoje? Ele preparou uma canjinha hoje, viu, gente? Estava cheirosa, eu não provei ainda não. Hoje eu não provei antes não, que não deu tempo. Mas estava cheirosa a benção. E, como a gente já tem feito, lembra os irmãos que é 0800, tá? É a igreja aí abençoando a sua vida também nessa quarta-feira. Afinal, você vem aí de uma jornada de trabalho, de atividades. Então, você acabar o culto, toma uma canjinha e aí vai para casa, dorme quentinho, né? Tranquilo, com a graça de Deus. Amanhã, quem está de folga amanhã? Quem está meia folga amanhã? Ué, e os outros vão trabalhar no horário do jogo, da abertura da Copa? Que história é essa? Não, então, meia folga, vai trabalhar até meio-dia, 1h, e depois está liberado. Vocês estão querendo me enrolar, hein? Vocês estão querendo... Até às 3 horas começa a abertura. É, gente dedicada mesmo, hein? Até parece que as empresas trabalham mesmo. Até parece que não somos brasileiros. Muito bom, queridos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 30. Nossa série Milagres, os milagres de Jesus. Hoje vamos continuar. E hoje nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E pensar algumas verdades que estão nesse texto para nós. Querido, nós precisamos louvar a Deus pelos milagres que Ele tem feito nas nossas vidas muitas vezes, né? Acreditar que Deus continua operando milagres. Deus opera milagres. Deus abençoa, Deus liberta o cativo, Deus muda cenários, Deus muda a história, Deus faz coisas tremendas. Não há dúvida alguma de que o maior milagre é o milagre da salvação, quando Jesus nos resgata da morte eterna, nos dá a salvação, mas Jesus continua abençoando. Hebreus 11 diz que nós precisamos de fé para chegarmos diante de Deus, como quem acredita que Deus vai abençoar, que Deus vai dar presentes para nós. E Deus tem presentes para dar para você, Deus tem bênçãos para dar à sua vida, né? Louve ao Senhor, clame pelo milagre, creia
porque Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Não tenha dúvida disso, não tenha medo. E essa série é justamente com esse objetivo, que a gente perceba alguns princípios que estão por trás dos milagres. Semana passada nós falamos de um princípio muito importante. Qual foi o princípio que nós falamos semana passada? Princípio da... Cadê a anotação do que a gente estuda, gente? Cadê? Tá vendo? Que coisa. Vou fazer a pergunta mais simples. Qual foi o milagre que nós vimos semana passada? Pelo menos isso, né? O milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Né? E o princípio que nós falamos foi da obediência. Porque os servos obedeceram a Jesus. Né? Mesmo algo aparentemente difícil, complexo, os servos acreditaram e encheram as 6 talhas com água, obedeceram, porque o crer é também obedecer, ou obedecer também é sinal de crer, porque se nós não cremos que Deus é o Senhor de verdade, nós não obedecemos. Muito bem, Marcos 6 nós temos esse episódio. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Vamos ler então a partir do verso número 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quantos pães vocês têm? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. É interessante, querido, nós percebemos que aqui há uma grande multidão. 5.000 homens, naquele tempo só se contavam os homens, não está se fazendo referência às mulheres nem às crianças. Provavelmente nós estamos falando de mais de 10, 12, 15 mil pessoas nesse dia, nesse milagre. 5.000 homens, pegarmos aí as esposas, filhos, vamos a 10.000, 12.000 pessoas, talvez presentes nesse momento, experimentando esse milagre de Jesus. E esse milagre da multiplicação do pão tem um significado muito especial para o povo judeu, para o povo de Israel, e Deus sabia disso. Por quê? Porque Moisés era reconhecido como um grande líder de Israel, porque conduziu Israel no deserto durante 40 anos. E durante 40 anos,
Deus garantiu ao povo de Israel no deserto o pão diário, que era um maná, que era um tipo de pão. Alguns estudiosos acreditam que era um pão assim, pãozinho de mel, uma coisa muito doce, gostosa, né? E Moisés ficou conhecido como um grande líder, porque pela liderança dele e o relacionamento dele com Deus, Deus nunca deixou faltar o pão para o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Quando Jesus chega e Jesus multiplica o pão, há um simbolismo muito forte, há um significado forte para referendar a pessoa de Jesus como um grande líder, como o Messias, ok? Isso é apenas uma informação para você ter esse conhecimento também da questão cultural, do momento, do porquê que Jesus vai fazer um milagre exatamente envolvendo o pão, né? O pão tão presente ali na comunidade. Agora, o que eu quero começar a destacar, querido, é interessante que Jesus vem de uma série de episódios bem desgastantes. Jesus tinha acabado há pouco tempo com os seus discípulos de receber a notícia, e tem até um pouco a ver com o nosso momento também, porque Jesus tinha acabado de receber a notícia poucos momentos antes da morte de João Batista, que João Batista tinha sido decapitado. João Batista, seu primo, João Batista, seu precursor, João Batista, seu grande amigo, seu profeta, né? Alguém que anunciou a vinda de Jesus. Jesus recebe essa notícia, o outro evangelista vai dizer que Jesus se entristece com a notícia. Ao mesmo tempo, Jesus tinha dado ordens aos discípulos para saírem, anunciarem. Os discípulos tinham voltado, estavam falando de tudo que tinham feito. Em suma, eles vinham de uma sequência de muitas atividades, de muito trabalho, de muita correria, de muitos afazeres, e Jesus vira para os discípulos e diz: vamos procurar um lugar para nós descansarmos. Que coisa preciosa o ensino que Jesus deixa aí para nós também, querido. Tem hora que nós precisamos descansar, tem hora que nós precisamos parar. Jesus reconhece isso. Jesus reconhece a importância do dia do descanso, do dia de parar, do momento de parar, de renovar as forças, de se alegrar, de recarregar as baterias, de aquietar o coração. E Jesus, cansado, junto com seus discípulos cansados, Jesus diz: vamos entrar no barco e vamos para um outro lugar deserto, onde não tenha ninguém. E eles fazem isso. Só que quando eles fazem isso, o mar da Galileia, que é onde eles estão, na verdade é um grande lago. E o povo começa a ver para onde o barco está se direcionando. E o povo começa a correr pela margem. Alguns estudiosos acreditam que estamos falando um percurso a pé de cerca aí de quase 30, 40 quilômetros, rodeando o lago, rodeando todo o lago para chegar até onde os discípulos estavam. E o povo foi com muita sede, com muita necessidade de Deus, com muita vontade de ouvir mais de Jesus, com muita fome de compreender mais os ensinamentos de Jesus. O povo foi. E não foi correndo por uma areia da Praia da Barra, uma areia da Praia de Copacabana, não. A gente está falando de um terreno pedregoso, um terreno desértico, um terreno de muitas pedras, muito difícil de transitar, mas o povo corre, o povo se esforça, o povo chega até lá. E o povo chega até lá antes de Jesus chegar. Quando Jesus chega, nós vamos ver que o texto diz que Jesus viu a multidão e Jesus se enche de compaixão. E aí é interessante, querido, eu queria destacar essas duas coisas, começar destacando essas duas coisas. Primeiro, a questão do ver. Jesus, ninguém passa desapercebido por Jesus. Ninguém passa desapercebido por Jesus. Jesus desce do barco, Jesus está cansado, seus discípulos estão cansados, mas ele bate o olho na multidão e ele vê a multidão. Ele vê a carência, ele vê a dor, ele vê o sofrimento, ele vê as angústias, ele vê as lágrimas. Eu tenho feito um exercício de um tempo para cá. Eu tenho tentado, sempre que eu estou na rua, andando pelas ruas, em algum lugar, eu tenho tentado observar as pessoas,
Talvez a coisa de estar atendendo, né, um pouco mais de pessoas ultimamente me fez ter esse olhar mais de observação, e eu fico vendo, gente, como as pessoas estão quebradas, como as pessoas estão sofridas, como as pessoas estão cansadas, como as pessoas estão desgastadas. Um dia desses eu passei pela Central do Brasil, eu tive que ir a Botafogo. Na volta eu peguei o metrô, desci na Central do Brasil para pegar o trem para vir aqui para Madureira, para ser mais rápido. E ali na Central do Brasil, vendo as pessoas, aquele movimento, eu fiquei olhando assim, meu Pai, como é que as pessoas aguentam? Como é que as pessoas estão vivendo? E Jesus vê, Jesus abre os olhos. E queridos, nós como igreja do Senhor precisamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Nós precisamos começar a ver as pessoas. As pessoas estão do nosso lado, as pessoas estão sofrendo do nosso lado e nós não sabemos. As pessoas estão feridas do nosso lado e nós não conhecemos a história. A pessoa trabalha no mesmo escritório que nós a semana inteira e a vida dela está destruída e nós não estamos percebendo. Pior do que isso, as pessoas estão dentro da nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, os maridos estão dentro de casa e nós não estamos vendo. Uma vez tive a tristeza de acompanhar uma jovem, graças a Deus hoje essa jovem é uma bênção, está casada, tem seu filhinho, glória a Deus, mas na época ela era só uma adolescente. E eu percebi que em alguns momentos, quando eu estava no culto, quando eu estava na igreja, eu percebi aquela jovem sempre muito abatida, aquela menina muito abatida. E eu chamei ela um dia para conversar, e comecei a conversar com ela, e eu descobri que aquela menina tinha passado por um trauma terrível, que ninguém sabia. O pai não sabia, a mãe não sabia, ninguém sabia. E aquela adolescente guardando aquele trauma sozinha, uma barra violentíssima. Eu pude chamar os pais e perguntar a ela, podemos conversar com seus pais? E ela disse, podemos, pastor, preciso de ajuda. E aí chamei os pais, vamos conversar. Por quê? Porque está dentro de casa e os pais não estão vendo. Nós não estamos vendo o nosso próximo, nós não estamos olhando. Nós estamos vendo uma sociedade tão egoísta, tão hedonista, tão materialista, que nós só estamos preocupados com nós mesmos. O que é importante para nós, o que é importante para mim, para a minha vida, para a minha casa, para o meu filho, para mim, e se sobrar alguma coisa é para mim de novo. Mas Jesus não, Jesus ele vê. E quando ele vê, ele é tomado de compaixão. Compaixão, querido, eu já falei aqui algumas vezes, você já deve ter ouvido eu explicar o sentido dessa palavra. Compaixão vem da origem da palavra dor nas entranhas. Aquele embrulhar da barriga quando você está muito nervoso, quando você vê um filho seu doente, quando você está numa situação de grande estresse, que você sente aquela reviravolta no abdômen. É daí que vem a palavra compaixão. Amar nas entranhas, amar com o íntimo do seu ser, amar com tudo que você tem. E é esse amor que toma o coração de Jesus, que Jesus esquece que está cansado, Jesus esquece que trabalhou muito, Jesus esquece que João Batista morreu, Jesus esquece que os discípulos estão cansados, e Jesus diz, vamos cuidar desse povo. E Jesus começa a cuidar desse povo. Jesus passa o dia inteiro cuidando do povo. Sabe por quê, querido? Porque compaixão é característica do caráter de Jesus, caráter de amor, um coração cheio de amor, que ama incondicionalmente. É como o coração de uma mãe que está caindo pelas tabelas, mas o filho está com febre, 40 graus de madrugada, e a mãe está acordada em pé do lado, olhando. Por quê? Porque o amor faz com que ela supere o cansaço. É compaixão, esse amor que supera as barreiras, que olha o outro primeiro. Jesus tem, e nós precisamos pedir isso para nós. Nós precisamos, se nós queremos ver Deus operando milagres, cuidando das pessoas, mudando vidas, mudando famílias, nós precisamos pedir, Senhor, dá-nos um coração cheio de compaixão, dá-nos um batismo de compaixão, de amor, de olharmos para as pessoas e nos importarmos com elas, de nos preocuparmos com elas, de dividirmos com elas o que temos e podermos socorrer, podermos amar, podermos ajudar. Nós precisamos ver as pessoas que estão tristes, sobrecarregadas, sozinhas, aflitas, e elas precisam de alguém que as ame. Precisamos desse milagre aqui presente,
que é o milagre do abrir os olhos, olhos abertos para ver pessoas que Jesus ama, ver pessoas que estão como ovelhas sem pastor, ver pessoas que estão perdidas, aflitas, desorientadas. Que alegria foi ontem na nossa célula dos homens, reunidos, e ali um visitante, o senhor Sérgio, que já vem visitando a célula há algumas semanas, ontem com a sua boca disse: eu quero Jesus na minha vida. Um senhor, um homem adulto, um homem de bem, um chefe de família, mas que começa a dizer para a gente como a minha vida está mudando. E ontem ele disse: eu fazia as coisas erradas e não estava nem aí, agora eu começo a fazer uma coisa errada, percebo que eu estou errado. Glória a Deus. E quantos, queridos, estão ao nosso redor como ovelhas sem pastor? Quando Jesus viu, ele esqueceu o cansaço, a fome, o amor renovou suas forças, e ele começa todo o dia de trabalho novamente. E no final daquele dia, já muito tarde, os discípulos vêm falar com ele: mestre, agora não é mais nem o nosso cansaço, agora é que não tem comida, o povo está cansado também, o povo caminhou esse tempo todo para chegar aqui, o povo vai comer aonde? É melhor o senhor mandar essa turma embora, mestre, eles têm uma longa caminhada até chegar em casa. Olha o que o senhor está arranjando, daqui a pouco esse povo vai querer cobrar da gente aqui alguma ajuda, e o que nós vamos fazer? Ah, irmãos, os discípulos tiveram a reação muito natural. Às vezes a gente até critica essa reação, mas é uma reação natural humana, que muitas vezes nós temos. Ora, 10.000 pessoas têm que comer. Vamos, mestre, tá bom por hoje, amanhã o senhor fala de novo, diz para eles irem embora, irem comer em casa, chega por enquanto. Qual é a resposta de Jesus? O que Jesus fala para eles? Dê-lhes vocês de comer. Essa é a frase que Marcos registra e que os outros evangelistas também registram. Mas eu fico pensando que ali há um bate-papo entre Jesus e os discípulos, e eu fico imaginando Jesus fazendo a seguinte pergunta para os discípulos: vocês acham que eu posso mandar eles embora? Para onde que eu vou mandar eles? Para onde? Dá vocês, a responsabilidade de vocês. Os discípulos querem mandar embora, querido. A igreja quer mandar embora. Nós queremos mandar embora. Porque quando a gente vê pessoas chegando, às vezes a gente fica assim: está arranjando um problema. Mas vai para onde? Para onde? O pastor Neander comentou aqui domingo à noite, pregando, né, de uma pessoa que ele viu chegar na igreja aflita, o irmão tirar um cartão, dar um cartão no psicólogo para ele. E eu concordo plenamente com o pastor Neander, querido. Apesar de ser psicólogo, de atender como psicólogo, deixa eu dizer uma coisa para você: há muitas coisas que o homem precisa e só vai resolver com Jesus. Quem tem o melhor remédio é a igreja. Outras, a psicologia ajuda, como o médico ajuda, como o psiquiatra ajuda, como o neurologista ajuda, e assim por diante. Mas tem algumas situações que não adianta. Vai ter todo médico do mundo, todo psicólogo do mundo, todo psiquiatra do mundo, mas enquanto Jesus não entrar naquela vida, não há mudança. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Os discípulos querem mandar embora, nós queremos mandar embora, mas podemos mandar embora? Será que nós podemos mandar embora? Se a igreja não fizer, quem vai fazer? Se a igreja não fizer algo por essa cidade onde estamos vivendo, quem vai fazer? Se a igreja não fizer algo pelas crianças da nossa cidade, quem vai fazer? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está havendo toda uma mobilização das igrejas, especialmente no Nordeste, porque isso é uma crise mais forte lá, contra a pedofilia infantil agora na Copa. Sabe por quê? Porque nos dias normais, meninas, meninos em Recife, nos lixões de Recife, nas margens do Amazonas, nos ribeirinhos, estão ganhando 2, 3 reais por um programa. Pais e mães levando suas filhas para programas com homens que estão viajando nos barcos, nas embarcações dos rios da região norte, em troca de 1 quilo de arroz.
Aí eu te pergunto, o que vai acontecer nesse país com 500 mil de estrangeiros entrando aqui com dólar e dinheiro? Se a igreja não se posicionar, se a igreja não agir, não há esperança para o Brasil. Se a igreja não agir, não há mudança no nosso local de trabalho. Se a igreja não agir, não há mudança nos nossos condomínios, nas nossas ruas. E quando eu falo igreja, querido, eu estou falando você, eu, cada um de nós. Para quem vamos mandá-los? As pessoas estão perdidas, aflitas, sem pastor. Não podemos dar as costas. E Jesus vira e fala: vocês vão dar de comer. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de nos levantarmos como os professores nas escolas e dizermos: temos que melhorar a educação dessas crianças, é sua. A responsabilidade de levantar no seu escritório e dizer: aqui dentro eu não aceito corrupção, é sua. Não vai descer um anjo para fazer isso. Eu e você somos a igreja de Jesus, os discípulos que Ele está dizendo para nós hoje: vocês têm que dar de comer. E aí nessa hora Jesus fala assim: o que vocês têm aí? E é interessante que fica registrado que eles fazem uma... Eu calculo que eles começam a perguntar: alguém trouxe comida? Alguém tem comida aí? Comida. E de repente um jovenzinho aparece lá e diz: eu tenho 5 pães e 2 peixes. E aí falou para ele: olha, Jesus está pedindo o seu lanche. E o jovem deve ter ficado todo feliz da vida. Poxa, o mestre vai comer o meu lanche. Dá para ele. Legal. Deve ter ficado empolgado. Mas quando o texto registra que eram 5 pães e 2 peixes, querido, na realidade, o que o evangelista está querendo dizer é que diante daquela multidão, sabe o que eles tinham para dar de comer àquela multidão? Sabe o que eles tinham para dar de comer à multidão? Nada. 5 pães e 2 peixes, está registrado para ficar claro que era impossível dar de comer àquela multidão. Aos olhos dos discípulos, aos olhos humanos. É como hoje. Talvez você olhe para você e diga assim: Senhor, mas o que eu tenho para mudar a minha cidade? O que eu tenho para mudar a minha empresa? O que eu tenho para mudar a minha escola? O que eu tenho para mudar a minha rua? O que eu tenho para mudar a minha família? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: você tem você. O que você precisa fazer é o seguinte: o que você tem, entrega ao Senhor, dedica a Ele, entregue a Jesus, disponha-se a obedecer. Disponha a obedecer. Porque deixa eu te falar uma coisa, querido: o milagre da multiplicação é milagre porque multiplicação no reino de Deus é fruto de milagre. Quem faz a multiplicação é Deus. É Deus que vai pegar o seu abraço e vai usar o seu abraço para mudar uma vida. É Deus que vai pegar o seu sorriso e através do seu sorriso vai mudar um coração abatido. É Deus que vai pegar a sua palavra e vai mudar uma situação. É Deus que vai pegar uma horinha que você tem para dedicar, para cuidar de alguém, para fazer uma visita, para estar numa célula, para levar um amigo à igreja. É Deus que vai pegar esse pequenino gesto que parece nada diante dessa cidade e um a um Deus vai mudar a história da nossa cidade. Mas para isso eu preciso dispor o que eu tenho. Jesus multiplica pães, Jesus multiplica peixes, Jesus multiplica o que você tem para abençoar a muitos. Jesus é mestre em multiplicar. Jesus é mestre em multiplicar. E o que Ele está precisando é apenas que você diga: Senhor, eu não tenho muito, mas eu tenho uma noite na semana que eu posso abrir a minha casa e receber pessoas aqui, fazer uma célula. Senhor, eu não tenho muito, mas eu posso usar o meu carro para ir buscar uma pessoa e trazer até a igreja. Eu não tenho muito, Senhor, mas eu posso mandar um e-mail com uma mensagem evangelística para alguns amigos. Senhor, eu não tenho muito, mas eu tenho eu, e eu estou aqui. Usa. O que você tem, querido? Quem você é? Do jeitão que você está. Jesus é mestre em multiplicar isso para a glória dele, mas você precisa entregar.
E aí deixe-me dizer 3 coisas para a gente resumir e você guardar no teu coração, dentro 3 aspectos importantes nesse milagre da multiplicação. Primeiro, a multiplicação acontece quando a motivação é correta. A multiplicação acontece quando a motivação é correta. O coração de Jesus, ele estava motivado por compaixão. Quando Jesus diz, Senhor, diz o texto que Jesus levanta aqueles 5 pães e 2 peixes aos céus e ora e começa a distribuir. Quando Jesus faz isso, Jesus não faz isso para aparecer, Jesus não faz isso para ser o cara, Jesus não faz isso para ser o bambambam, até porque numa situação seguinte, quando a multidão está seguindo ele, ele não mede esforços em dizer, vocês estão me seguindo só por causa do pão, pode ir embora. Se você está me seguindo só por causa do pão, não adianta. Diz o texto que o povo dá linha na pipa. Porque Jesus não estava querendo agradar ninguém, fazer média com ninguém. Jesus estava vendo a necessidade daquele povo. E Jesus estava cheio de compaixão. Então, primeira coisa para que o milagre da multiplicação aconteça na nossa vida, motivação correta. Você quer experimentar o milagre da multiplicação, das tuas provisões, da tua saúde, dos teus bens, da tua vida, dos teus recursos, dos teus projetos, da tua empresa? Busque no fundo do teu coração qual é a motivação que você está pedindo isso a Deus. Se Deus te der, o que você vai fazer com isso? Se Deus te der a multiplicação dos bens como você está pedindo, o que você vai fazer com esses bens? Você está pronto a abençoar as multidões? Se Deus multiplicar os seus talentos, o que você vai fazer com eles? Se Deus multiplicar o seu conhecimento, se Deus multiplicar, o que você vai fazer? Qual é a motivação? Compaixão por pessoas. Precisamos de um batismo de compaixão para amarmos incondicionalmente. Precisamos que Deus trabalhe isso no nosso coração. Por que queremos 50 batismos dia 13 de setembro? Para podermos encher a boca e dizer que batizamos 50 pessoas? Por que queremos que as nossas células cresçam? Por que queremos que a nossa igreja cresça? Só para dizer que a gente tem uma igreja grande? Por que queremos que os cultos estejam cheios? Para a gente poder dizer que os cultos estão cheios? Essa é a motivação? Se essa é a motivação, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não vai mover uma palhazinha sequer para que isso aconteça. Mas se a motivação do nosso coração for o amor pelas pessoas que estão perdidas, sem salvação, e o desejo de nós vermos cada pessoa que hoje blasfema, mente, engana, se afasta de Deus, se rendendo e glorificando a Deus, pode ter certeza que Deus é o primeiro a entrar nessa briga com a gente. E se Ele encontrar nessa igreja um coração cheio de compaixão e uma motivação correta, Deus vai fazer essa igreja impactar essa cidade para a glória do nome dEle. Eu creio nisso. Quem foi lá na Paixão Contagiante, lá em Belo Horizonte, deve ter ouvido o testemunho. Um dos testemunhos foi contado lá, irmãos. Quantas pessoas da cidade estão se rendendo a Jesus? As pessoas mais inesperadas, situações mais adversas, situações mais complicadas, estão indo às células, estão se rendendo a Jesus. Segunda coisa que eu quero que você guarde essa noite. Primeira, motivação correta. Vamos repetir comigo? Motivação correta. Mais uma vez, mais forte. Motivação correta. Então pergunte sempre, querido, qual é a motivação do seu coração? Segunda, entrega do que eu tenho. Vamos falar juntos? Entrega do que eu tenho. Querido, Jesus sabe das suas limitações. Jesus sabe das minhas limitações. Jesus sabe que o que temos representa nada. São 5 pães e 2 peixinhos. E o que você tem para entregar? Você tem você. Então entregue o seu sorriso, entregue o seu abraço, entregue uma hora do seu dia, entregue um pouquinho da sua sala para que pessoas se reúnam lá e ouçam a palavra de Deus. Entregue um pouquinho do seu tempo de descanso. Talvez você só tenha o sábado à tarde livre. É o único horário na semana que você teria para descansar, mas eu vou fazer desse tempo um tempo para abençoar outras pessoas. Entregue isso ao Senhor
e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Entrega do que eu tenho. Motivação correta, entrega do que eu tenho. E o terceiro aspecto desse milagre que eu quero deixar para você nessa noite é que sobra. Fala comigo, sobra. Pois é. O que aconteceu no final? Comeram, ficaram todos, o texto diz que ficaram todos satisfeitos. Agora, gente, vocês já viram crente em festa comendo? Vocês já viram? Alguns ainda abrem a bolsinha assim, raspa a mesa assim e joga dentro da bolsa. Já viu? Como é que é? Pois é. Eles comeram, botaram dentro da bolsa, sobrou. Jesus diz, não é para ter desperdício, reúne o que sobrou. Reuniram 12 cestos cheios. E eu fico imaginando aquele menino recebendo um desses cestos das mãos de Jesus e chegando em casa e dizendo assim: Mainha, lembra os 5 pães e 2 peixinhos que a senhora tem para mim? Dá uma olhadinha ali na porta, o que é que aconteceu com eles. Quando Mainha olhou, tinha um cesto cheio de pão e de peixe. Sabe por quê, querido? No reino de Deus, quem Deus usa é o mais abençoado de todos. Quem deu, levou para casa. Quem Deus usa é o mais abençoado de todos. Então guarde essas 3 coisas no seu coração, querido. Motivação correta, fala comigo. Motivação correta, entrega do que eu tenho e sobra. De novo, motivação correta, entrega do que eu tenho e sobra. Porque no reino, quem Deus usa é o mais abençoado. Você vai sair pensando que você vai abençoar pessoas, e pode ter certeza que quem vai voltar tremendamente abençoado é você, para a glória de Deus. Pode confiar nisso. E deixa eu só fazer uma observação. Eu não dei ênfase porque não era o foco do estudo, mas só para mostrar para você a preciosidade das células, dos pequenos grupos. Quando Jesus teve que cuidar da multidão, ele mandou que os discípulos separassem essa multidão em pequenos grupos de 50 e de 100 pessoas, e mandou que os discípulos servissem esses pequenos grupos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. A gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, é o que hoje? 40 milhões de habitantes? É isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos 40 milhões? Eu não sou muito bom de números. É isso? Pesquisa aí para mim. Enquanto eu vou falando aqui o que eu quero falar, tu confirma o número para a gente. Gente, não importa quantos sejam. Não importam quantos sejam. Mas uma casa de cada vez virando uma célula. E uma pessoa de cada vez virando discípulo. Nós podemos alcançar essa cidade. Amém? Você crê nisso? Estivemos lá em Belo Horizonte. 10.000 pessoas, 1.400 e poucas células. A Igreja Central de Belo Horizonte chegou. E hoje, olhando uma revista de lá, eu vi uma foto do pastor Paulo com a primeira célula da igreja. Quando ele começou a primeira célula, ele não imaginava que ia chegar em tão pouco tempo a 1.400 células. Mas hoje eles estão alcançando a cidade. Uma casa de cada vez, virando uma célula. E uma pessoa de cada vez, virando um discípulo. Então, querido, entrega o que você tem. Faça a sua parte. E Deus vai usar isso para a glória dele. Amém? Descobriu? Ou então chutei alto dessa. Isso é o que? A cidade. Cidade do Rio de Janeiro, para a gente aprender então, gente. 6,5 milhões aproximadamente. Certo? 6,5 milhões de habitantes na nossa cidade. E esse é o desafio que nós temos, alcançar essas pessoas. Para começar. Amém? Para começar. Isso é só o começo. Porque tem o estado do Rio para ser alcançado. Tem a região sudeste para ser alcançado. Depois, o Brasil para ser alcançado. E o mundo. Atos 1:8. Não é essa a ordem? Vamos ficar de pé para a gente orar? Querido,
Deus quer e vai multiplicar a sua vida, fazer milagres na sua vida, se a motivação for correta, se você estiver disposto a entregar tudo para Ele, e se você confiar de que você pode entregar, que você pode servir, porque é Ele quem garante que vai sobrar, não vai faltar nunca. Deixa Deus te usar, querido, porque você vai ser abençoado por Ele a cada dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse grupo que está aqui e te peço, Pai, que o Senhor multiplique graça sobre teus servos, que o Senhor multiplique provisão material, que o Senhor multiplique talentos, dons, alegria, que o Senhor multiplique provisão financeira, Deus. Faz os negócios dos teus filhos aqui prosperar, Senhor, para que eles tenham prazer e alegria a cada dia de contribuir, de ofertar, de dividir, de socorrer quem precisa. Senhor, multiplica as energias, multiplica as forças, multiplica, Senhor, as aprovações nas escolas, nos concursos, ó Deus, não apenas para batermos no peito e dizermos somos abençoados, mas para podermos nos posicionar onde estivermos como abençoadores para a glória do Teu nome, Senhor. Multiplica, Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos unção de multiplicação, com uma motivação correta, com um desejo sincero de entregar a Ti tudo que somos e temos, ó Deus, e confiamos que podemos fazer isso, podemos dar esse passo, porque é o Senhor quem faz sobrar a Tua bênção para cada um de nós. Por isso confiamos que é o Senhor quem vai continuar nos sustentando e nos usando para a glória do Teu nome. Leva, Senhor, os Teus filhos que estão aqui nesta noite, onde o Senhor quiser levar, para ser bênção. Bênção no escritório, bênção na rua, bênção no condomínio, bênção no trabalho, bênção na família, bênção no meio das crianças. Senhor, que a Tua igreja seja uma igreja abençoadora para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Siga em paz, vamos lá embaixo tomar uma canjinha que o Claudinho preparou pra gente, bater um pouquinho de papo, conversar um pouquinho, que Deus te abençoe. Não se esqueça, sexta-feira, nossa vigília, hein? De 6 à meia-noite, tá bom?